Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido você a enviar essa meditação de hoje para muitas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Diga amém, diga alguma palavra, mas principalmente compartilhe, porque muita gente está precisando. Eu quero meditar com você Mateus capítulo 14, versículo 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e o seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a eles todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Quantas vezes na nossa vida a nossa barca começa a se agitar? Às vezes sua vida está tranquila, está tudo bom, saúde está boa, o trabalho está bom, o casamento está bom, a família está bom, na igreja está bom, está tudo bom. De repente, a tempestade. É um problema de saúde, é um problema financeiro, é um problema na família. Tem vezes que a nossa vida, as ondas se agitam. Tem vezes que na nossa vida o vento é contrário. Tudo acontece de forma contrária ao que esperávamos. Você esperava que acontecesse de uma forma, aconteceu de outra. Muitas vezes na nossa vida se torna noite e nós começamos a viver a noite da fé, como aqui nós não enxergamos nada, é preciso enxergar com a luz da fé. Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma." Eles não enxergavam a Deus. E é interessante que muitas vezes na hora do sofrimento você não enxerga Deus. Parece que você está sozinho. Talvez agora você esteja sofrendo, passando um sofrimento muito grande. E a impressão que você tem é que todo mundo te abandonou, inclusive Deus. Você começa a experimentar a solidão, parece que até Deus está longe. E aí é por isso que vem o medo. O medo e a solidão são terríveis. Eles gritaram de medo. Tem vezes que o sofrimento é tão grande na tua vida que você começa a gritar de medo. Se é na tua saúde, você tem medo de perder aquela pessoa. Se é a sua saúde, você tem medo de perder a vida. Você tem medo de perder o emprego, você tem medo de perder seu casamento, você tem medo disso, você tem medo daquilo. Na hora do sofrimento nós temos medo. Só que na hora do sofrimento Deus hoje está dizendo: coragem, coragem, sou eu, não tenhais medo. Não, você não pode ter medo, porque Deus está contigo. E o bonito é que Jesus vem andando sobre as águas ao encontro deles. E o que significa isso? Olha, barca agitada pelas ondas, vento contrário, era noite, ou seja, eles estavam na maior tribulação. E de repente Jesus vem ao encontro deles. O que significa isso? Significa que Jesus está nos ensinando que todo sofrimento que a gente passar, Ele vai nos visitar. Na hora do sofrimento dos apóstolos, Jesus estava visitando eles naquela hora.
No seu sofrimento você vai receber uma visita de Deus. A questão é que talvez você não vai perceber. A questão é que talvez você não vai enxergar. Você vai achar que é um fantasma, mas Deus vai te visitar. O sofrimento às vezes é uma visita de Deus a você. Deus às vezes nos visita através do sofrimento. É através do sofrimento que nós aprendemos, é através do sofrimento que nós nos fortificamos, é através do sofrimento que nós nos santificamos. Muitas vezes Deus nos visita no sofrimento, pelo sofrimento. Por que tudo isso? Por que tudo isso? Jesus quer provar a nossa fé. Jesus diz para eles: homens fracos na fé, por que duvidaste? Você pode se perguntar, mas tá, por que tudo isso? Por que o mar se agitou? Por que tanta onda? Por que vento contrário? Por quê? Por que tudo isso? Porque Jesus quer provar a sua fé. E Jesus viu que eles ainda eram fracos na fé. É só o sofrimento é capaz de provar a sua fé. É na hora do sofrimento que Deus vê quem tem fé e quem não tem fé. Então por que Deus permite o sofrimento? Para provar a sua fé. Jesus pergunta para eles: homens fracos na fé, por que duvidaste? Às vezes a gente duvida de Deus. Na hora do sofrimento a gente duvida de tanta coisa. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Olha que forte isso. Pedro começa a andar sobre as águas. E por que Jesus está permitindo Pedro andar sobre as águas? Para ensinar ao Pedro que você precisa andar sobre os seus problemas. Você precisa andar sobre as suas dificuldades. É você que vai vencer. Não tenhas medo. Eu visito você na hora do sofrimento. Talvez esse vídeo hoje é Deus visitando você. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.